E aí pessoal, beleza? Vou regravar aqui o áudio porque o que eu postei agora há pouco, o áudio estava cortando muito aqui. Então, bora lá. Conversar sobre prova de Camaragibe. Estou com ela aqui. Tem alguns detalhes que a gente tem que falar antes de ir para a live. A gente está vendo a possibilidade de abrir uma live lá para umas 7h30, mostrando o gabarito preliminar, que a gente acredita que vai seguir a tendência. Se vocês quiserem esse vídeo, deixem aqui nos comentários se vão estar presentes. E bora conversar sobre a prova da EGEDUC. Bom, quando a EGEDUC ela erra, a gente vem aqui e fala. Mas dessa vez ela fez uma prova diferente. Inclusive, assim que você abre a prova, já percebe que ela está com um estilo de cobrança diferente ao tamanho desses textos em relação ao que a gente viu em provas de Belo Jardim, Arco Verde, que os textos eram desse tamanho, você terminava a prova com meia hora e ficava lá esperando até o tempo acabar, né? Dessa vez não. Consegui fazer a prova ali mais ou menos com 1 hora e pouco, para poder fazer com ela na calma, depois refiz de novo, passando para o gabarito. Inclusive, é uma dica que eu dou para vocês em prova da EGEDUC, já que é uma prova pequena, são só 100 questões de certo e errado, você consegue ter esse controle de fazer a prova toda na calma e depois refazer passando o gabarito. Inclusive, quando eu estava refazendo, passando o gabarito a limpo, encontrei um erro que ia me tirar um ponto muito específico. Por quê? Até anotar aqui para vocês os pontos que a gente tem para conversar sobre essa prova. A prova não fugiu muito daquela logística da EGEDUC, onde ela simplesmente pega um assunto e fica trabalhando nele eternamente. Aqui, ó, se você estudou malwares, conjuntos, tipologia textual, um ROMU, que eu nem sei se deveria estar aqui. Por quê? Assim que cheguei em casa, fui ver o edital e não tinha lei de criação da Guarda Municipal de Camaragibe. Se não tem a lei de criação, como é que eu vou saber quantos caras tem que ter na ROMU? O que é que a ROMU tem que fazer? Então, se não tinha isso, não tinha como ser cobrado na prova. Porém, caiu umas 5 questões aqui no mínimo de ROMU. Beleza, foi cobrado. TCO, inquérito, SUSP, administração direta, backup e lei 9489. Esses daqui foram os assuntos que foram mais cobrados ao longo da prova. Se juntar tudo isso aqui dá umas 70 questões, tranquilo. Então, o que é que aconteceu? O estilo de cobrança da EGEDUC, ela teve uma leve mudança somente na formatação da questão, ou seja, foram questões longas, como vocês estão vendo aqui, em diferença com o que caía lá para Belo Jardim, Arco Verde, porém, a forma de distribuição de questões permaneceu a mesma, onde fica basicamente pegando uma matéria e faz 5 questões desse mesmo conteúdo, como eu já falei aqui para vocês. Dessa vez, a segurança foi muito melhor em relação aos outros concursos que eu fiz da EGEDUC. Aqui a gente já saiu da prova com aquela sensação de fraude, dessa vez não. Dessa vez, para onde ia, tinha fiscal, devidamente instruídos, pelo menos onde eu fiz a prova, aqui em Caruaru, tinha fiscal para tudo que era lugar e todos eles muito bem instruídos, diferente de outras provas. Então, essa foi uma diferença boa que a EGEDUC aplicou dessa vez. Vamos ver aqui. Conhecimentos básicos estava muito mais fácil do que os conhecimentos específicos. O normal em provas de concurso, ainda mais de carreira policial, é que seja dividido conhecimentos básicos e específicos, beleza, conforme foi aqui. Só que quando tem os conhecimentos específicos, a galera estuda muito mais, porque o nível costuma vir um pouco maior, porque é só direito, então a galera até gosta mais. E, em contrapartida, conhecimentos básicos, a gente sempre fica naquela mais de lado. Se você não estudou conhecimentos básicos, você tiraria uma nota boa nessa aqui, principalmente em português. Eu acho muito difícil alguém não fechar português nessa prova. Por quê? Caíram pouquíssimas questões e as pouquíssimas questões foram muito indutivas, perguntando sobre tipologia textual, sobre do que é feita a ortografia. Então, foram questões muito bestinhas assim, de português, que é o calo de todo mundo, dessa vez não vai ser. Informática tem algumas questões dúbias, eu marquei uma que eu tenho plena convicção que ela está errada, mas a galera está dizendo que está certa, a gente vai conversar com ela mais pra frente, mas é o gabarito que a banca quiser. A EGEDUC ela é bem subjetiva, se ela quiser que seja isso, vai ser e pronto. Então, eu fiz a questão imaginando que seja essa linha de pensamento. Vamos descobrir quando sair o edital, quando sair o gabarito oficial, né? Então, deixa eu ver mais o que aqui a gente tem. Repetir o padrão de cobrança clássico, ou seja, um tema para 5 questões, já falei isso. Conhecimentos básicos estava mais fácil do que conhecimentos específicos. Então, basicamente ali, a galera que fez as 30 de conhecimentos básicos, tranquilamente ali vai sair com 20 líquido, no mínimo. No mínimo ali todo mundo vai sair com 20 líquido. Então, questões mais longas e cansativas,
e a segurança foi melhor. Essa daqui foram as minhas impressões sobre a prova, eu até anotei aqui, como falei para vocês, é uma prova pequena. Então já que é uma prova pequena, a gente fica ali passando tempo. Eu fiz um mini roteirinho lá para vocês logo. E essa foi a minha prova da EGEDUC. Claro, eu não estudei especificamente para ela, então não posso exigir que queria tirar nota boa. Eu queria tirar 95 de 100, não vai acontecer. Mas eu acho que eu fico com uns 80 pontos aqui no mínimo. E acredito que o corte venha na casa dos 85 pontos. Essa é a minha aposta para o corte dessa banca, dessa prova, porque o nível das matérias, conhecimentos específicos, está um pouquinho mais elevado. Por exemplo, cobraram muito uma lei específica, 9489, se não me engano, 9489, perguntou muito sobre SUSP, perguntou muito sobre ROMU, então, ao meu ver, não deveria estar lá, mas foi cobrado, então vamos ver se vai ser anulado ou não essas questões da ROMU, ou simplesmente vai ser mantido. Foi cobrado história geral, nem está no etal, foi cobrado. Foi cobrado sobre a história da Constituição, que eu também não encontrei no etal, mas está lá, e está errado, aquela questão lá. Teve uma questão aqui de história geral, que fala sobre a implementação da Constituição. Cadê? Deixa eu ver se eu encontro ela aqui fácil, que a gente já conversa aqui rapidamente. Cadê? Eu até anotei, botei de lado. Aqui, ó. Questão 68 para mim, a minha é tipo 2. A Constituição de 88, também conhecida como Constituição Cidadã, foi promulgada após um período de ditadura militar. Beleza, ela fala aqui uma história bem bonitinha, e no final fala, estão entre suas conquistas, então a consagração dos direitos sociais, como educação, saúde e trabalho. Eu até coloquei aqui de lado, ó, que em 1937 exigia as leis trabalhistas. Então, tecnicamente, foi Getúlio Vargas aqui que fez essa parte. Mas, diferentemente, aqui eu acho que vai estar... Coloquei como correta porque flui nesse sentido. Mas aqui eu acredito que tem uma possível questão de anulação. Então, fica esperto aí quando você for fazer os seus recursos. E acredito que é isso que a gente tem para conversar de hoje. O microfone já está melhor. Se vocês quiserem, a gente faz uma live na sequência. E é isso aí. Valeu!